5 dicas para você melhorar o seu inglês antes de se mudar para os Estados Unidos. Fala galera, eu sou o Henrique Rezec da Passaporte USA e hoje eu tô aqui para dar 5 dicas para vocês que querem melhorar o seu inglês antes mesmo de se mudar para os Estados Unidos. E caso você ainda não conheça o nosso canal, tem muito conteúdo grátis aqui para quem quer estudar nos Estados Unidos, como funcionam as escolas, como conseguir bolsas, pode trabalhar, não pode trabalhar, enfim, tem muita coisa por aqui e também lá no nosso Instagram. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal que você vai aprender muita coisa aqui de graça sobre como se mudar para os Estados Unidos como estudante, beleza? Bom, então vamos lá, o conteúdo é sobre algumas dicas grátis para você melhorar o seu inglês. Por que isso é importante? Muita gente, quando se muda para os Estados Unidos, imagina que só de você morar nos Estados Unidos você vai aprender o inglês, o que é uma verdade parcial, tá? Muita gente, por exemplo, se muda para Orlando, Nova Jersey, Boston, onde tem uma comunidade brasileira muito forte, muito grande, e essas pessoas acabam não praticando o inglês no dia a dia como elas imaginavam, e aí o inglês não se desenvolve. Então, eu sempre recomendo para todas as pessoas que eu converso, para que ela pelo menos aprenda o inglês básico para ela se virar bem no começo, porque isso vai facilitar a comunicação dela com outras pessoas que não sejam brasileiras, vai abrir portas para emprego, portas para faculdades. Então é sempre bom você saber dominar o idioma do país onde você vai morar, mesmo que o seu dia a dia seja rodeado por brasileiros, tá? Então vou passar aqui para vocês 5 coisas que eu faria se eu estivesse começando do zero, que eu imagino que vai ajudar muito no seu desenvolvimento do idioma. Bom, a primeira delas, use os aplicativos grátis, tá? Não vou mencionar nomes de aplicativo aqui, porque não estou fazendo nenhuma propaganda para aplicativo nenhum. Porém, existem muitos aplicativos grátis hoje que você consegue, que já são estruturados de uma maneira que você consegue começar do básico e ir se desenvolvendo. Você vai fazendo ali 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Se você tiver um pouco mais de disciplina e tempo, você pode fazer 1 hora por dia. Isso ajuda muito, porque te introduz a um vocabulário novo, ajuda na gramática, ajuda na como estruturar as frases de maneira correta. Então a primeira dica é essa, use dos aplicativos grátis para você aprender inglês. A segunda dica que eu tenho para vocês pode parecer até meio boba, mas ela é muito importante e ajuda demais. Músicas internacionais, músicas em inglês. Como você usa isso da maneira certa? Bom, independente se você gosta de música americana, britânica, músicas em inglês de modo geral, é importante sempre você se desafiar a entender o que a letra está dizendo. E eu sei que às vezes é difícil, dependendo da música, tem muita gíria, tem muitas palavras cortadas, às vezes eles falam as coisas num ritmo diferente do normal de uma conversação. Porém, você forçar o seu ouvido ali para entender, para tentar descobrir a letra, já ajuda muito. Além disso, quando você gosta de uma música, vai pesquisar qual é a letra da música, para você também aprender o vocabulário que está sendo utilizado ali, como eles falam as coisas, quais são as expressões que eles usam dentro da música que tem um significado que você não conhecia. Então tudo isso é muito importante. Então se você gosta de música internacional, já usa isso a seu favor. Se você não gosta, faça isso como um exercício mesmo para você aprender o idioma. Então não só escute a música, como tenta aprender a letra e tenta treinar o seu ouvido a entender o que eles estão falando. Isso ajuda demais. E a minha terceira dica aqui para vocês hoje é parecida com o que eu falei sobre músicas, mas agora eu quero falar sobre filmes, tá? Filmes em inglês. Muita gente fala, se eu assistir um filme em inglês eu não entendo, o que é normal. Agora, se você assistir um filme que você já assistiu antes, só que agora em inglês, com legendas em inglês, você vai ver que você consegue entender muita coisa porque você já sabe o que esperar e você já sabe qual é o contexto daquele filme. Então você está prestando mais atenção no que está sendo falado e na legenda ali para você entender quais palavras eles estão usando, você vai conhecer novas palavras, novas expressões. Não é só assistir um filme em inglês e do nada você vai começar a entender. Não é assim. Mas se você assistir filmes infantis em inglês, que o vocabulário geralmente é mais fácil, né, mais simplificado, e filmes que você assistiu, ou séries que você já assistiu antes, que você sabe o que está acontecendo de maneira geral, só que agora você vai assistir em inglês, com legenda em inglês, você vai melhorar muito o seu inglês, porque você vai aprender a falar como os americanos falam, como os britânicos falam, e você vai ser introduzido a novas palavras, expressões que você não conhecia antes. Então faça esse exercício, assistam coisas que você já assistiu antes, filmes e séries, só que agora faça eles em inglês, com legenda em inglês, isso vai ajudar demais. Quarta dica que eu tenho para vocês, muita gente tem restrição em relação a essa dica,
Fale com você mesmo no espelho. Perca a vergonha, tá? Você não vai parecer um bobo, uma boba ou qualquer coisa que vem na sua cabeça. É muito importante você treinar o seu vocabulário, como você está pronunciando as palavras, como você está pronunciando cada letra em específico, como você está desenvolvendo as frases para responder uma pergunta. Então faça esse exercício na hora do banho, na hora que você estiver sozinho no seu quarto, ou enfim, quando você tiver um tempo livre, fale com você mesmo no inglês. Faça perguntas aí durante o dia. Vai escrevendo perguntas que você faria para você mesmo e vá treinando a resposta. Até para você destravar, para eventualmente quando você tiver que responder as perguntas de fato, morando aqui nos Estados Unidos, você já se sinta mais destravado, você já se sinta mais confortável estruturando as frases para responder uma pergunta. Então, minha dica é essa: perca a vergonha e vá falar com você mesmo na frente do espelho. E a quinta dica que eu tenho para vocês, e sinceramente essa é a dica que mais me ajudou quando eu aprendi inglês 12 anos atrás. Ao invés de eu escutar músicas e podcasts quando eu tinha um tempo livre, que eu estava ou dirigindo, ou correndo, ou fazendo alguma coisa assim, eu comecei a baixar áudios em inglês, de conversações em inglês, ou entrevistas. Até no Spotify, no Apple Music, você consegue baixar conversações em inglês justamente para você treinar o seu ouvido. Então, comece a trocar aquela música, aquele podcast, por áudios e conversações em inglês, para você treinar o seu ouvido e para você entender como é uma conversa de fato, tanto numa classe de aula quanto no dia a dia aqui nos Estados Unidos. Então isso ajuda muito você se familiarizar com as expressões, com a maneira que eles falam, com o tom de voz. Então esse treino de ouvido é muito importante. Então quando você está no carro, está no trânsito, ou você vai sair para correr, ou você vai a algum lugar, você está com o seu foninho ali, ao invés de você colocar uma música, ao invés de você colocar um podcast, tenta colocar algo em inglês, uma conversação em inglês, uma entrevista. Isso vai te ajudar demais a treinar o seu ouvido e desenvolve muito o seu vocabulário. Bom, galera, de maneira geral é isso. Hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas eu queria passar muitas essas dicas para vocês. Como eu falei, muita gente espera que só morando nos Estados Unidos você vai desenvolver o seu inglês. Porém, se você não tiver uma base para chegar aqui e começar a desenrolar com as outras pessoas mesmo, você vai ter mais dificuldade mesmo. Independente se você vai morar em um lugar muito abrasileirado, entre aspas, ou se você vai para um Tennessee da vida, onde você realmente só vai conversar com os americanos, é muito importante você já começar a construir essa base sólida para você falar inglês desde agora. Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que entender e muita gente subestima isso. A coisa mais importante que você precisa para morar nos Estados Unidos, independente se seja para estudar ou a longo termo, é o idioma, tá? Então não faça pouco caso de aprender inglês, se dedique. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes cansa, mas é muito importante. Eu vejo muita gente subestimando isso e eu acho muito triste a situação, porque você morar aqui falando inglês te abre tantas oportunidades e tantas portas que você nem imagina. Então se dedique bastante nisso, tenha disciplina e aprenda a construir uma base sólida no inglês antes mesmo de se mudar para os Estados Unidos, porque isso vai ser um grande diferencial na sua jornada. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, vou pedir mais uma vez para você deixar esse like, mandar para as pessoas que vão se mudar para os Estados Unidos que você conhece e deixar os comentários aí também, feedback ou recomendações de vídeo, que eu vou usar isso para criar novos vídeos para vocês. Mas se você já não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, tem sempre conteúdo grátis aqui toda semana para vocês sobre como se mudar para os Estados Unidos como estudante. Beleza? Um abraço a todos aí e tchau!